Olá a todos que estão assistindo. Falar um pouco aqui dessa ferramenta que foi criada, o Toolkit de Bias e Fairness em Inteligência Artificial, Teoria e Prática, parte 1 de 3. Esse material ele foi produzido para a disciplina de Ética e Inteligência Artificial, ministrada pelo professor Geber Ramalho no mestrado em Ciência da Computação do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Na produção esteve envolvido a Letícia, que sou eu, e o Renato. Sobre esse toolkit, o toolkit ele foi projetado como uma estrutura progressiva de aprendizagem, organizada em 3 níveis de complexidade. Esse notebook serve como uma introdução ao estudo e aplicação de conceitos de fairness, equidade algorítmica em aprendizagem de máquina, machine learning. Desenvolvido para execução no ambiente do Google Colab, ou Collaboratory, combina fundamentos teóricos com exemplos práticos e implementáveis. Os próximos notebooks 2 e 3 complementarão a formação teórica e prática necessária para um entendimento abrangente das possibilidades de análise e mitigação de viés nesse campo. Como usar? Basicamente, leia as células de texto que acompanham os trechos de código para se familiarizar com o contexto e, em seguida, aperte Play para rodar as células ao vivo. Aqui também você tem a opção de Run All, ou rodar todos, em que você vai aceitar a condição e ele vai rodar tudo de uma vez para que você consiga acompanhar ao mesmo tempo que faz a leitura. Então aqui está conectando e pronto. Com o objetivo de aprendizagem, nos 3 notebooks nós temos conceitos fundamentais, aplicações reais, algumas ferramentas práticas e uma atividade prática ao final, de mão na massa para análise e execução de código e debate nas respostas durante a aula. Sobre o notebook que estamos agora, vamos trazer a parte de o que é o viés em IA e como ele surge. Então aqui a gente traz a definição, que viés refere-se a resultados sistemáticos e injustos que favorecem ou prejudicam certos grupos de pessoas. Uma explicação breve sobre como viés surgem e um exemplo prático. Explicando também o que aconteceu, o que foi feito. Alguns dos principais tipos de vieses, primeiro sendo o viés da amostragem não representativa de dados, novamente explicando o que foi feito. Um viés de medição, que é sobre o tipo de medição que é feita e como isso interfere em cada grupo. E novamente o que foi feito. Também viés algorítmico, também trazendo um exemplo prático e o que foi feito. E aqui ao final nós temos exemplos reais, e aqui a gente vai trazer o do Compass, que é um exemplo da justiça criminal. Também trazemos sistemas de crédito e também na área de saúde, impactando em diagnósticos. Ao final, explicamos por que isso é o viés e também damos explicações do que foi feito e quais os insights a partir disso. Vejo vocês na parte 2. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Renato Samico e vamos dar continuidade à parte 2 do nosso toolkit. Bem, antes de avançarmos para a atividade prática, que é a parte 3, é fundamental entender como os vieses em IA se manifestam em cenários reais. Neste notebook, você irá explorar um caso emblemático que mudou o campo do fairness em inteligência artificial, além de observar 3 ferramentas práticas recomendadas na literatura: a F360, o Fair Learning e o What If Tool. Bem, iniciando aqui com um estudo de caso com dataset real, o caso Compass da Justiça Criminal. A gente traz o problema em questão, o que você verá e também os conceitos chaves aprendidos. Bem, é dividido em alguns passos, todos eles com suas células de texto e dentro delas as células de código com sua respectiva saída. Aqui eu coloquei para rodar e nessa célula saiu exatamente o resultado esperado. Mas também, como a Letícia já recomendou, poderia se executar tudo e aí a gente só vai desmembrando cada passo, observando o viés inicial, passo 3, preparando o dataset para melhor compreensão, passo 4, análise exploratória dos dados, chamada DDA, e aqui as suas saídas. Uma coisa importante, se por exemplo você rodar primeiro essa célula de código aqui, sem ter rodado as outras anteriores, pode dar erro. Então, se recomenda, nesses nossos notebooks, que sempre você execute tudo aqui, ou vá na ordem de cima para baixo para não dar nenhum erro, tá bom? Bem, então prosseguindo, em cada célula de texto tem a devida explicação do que o algoritmo está fazendo. Na saída também explica um pouco mais, gerando insights. E por fim, temos os 3 algoritmos falados. Se a gente desmembrar aqui, tem a instalação da biblioteca, o algoritmo e o resultado final, trazendo a sua análise de viés com a ferramenta e após a correção do viés. Mesma coisa aqui, utilizando o Fair Learn da Microsoft. Esse aqui é da IBM, né? Da IBM, detecção de viés em empréstimos. Aí esse daqui
já é outra ferramenta, Fair Learn, para mitigação de viés em admissões. Por fim, nós trouxemos na parte 2 do Toolkit o What If Tool, com o propósito de diferenciar desafios. Aqui, por uma limitação do Colab, a gente não pôde rodar o código, mas fica aqui todo o conceito para você entender da ferramenta e um desafio para você utilizar de uma outra ferramenta, como um VS Code ou um PyCharm, para rodar esse código utilizando a biblioteca nele. Nos vemos na parte 3. Olá, bem-vindos à terceira parte 3 de 3 do nosso Toolkit de Bias e Fairness em Inteligência Artificial, Teoria e Prática. Agora é a sua vez de praticar. Vamos falar um pouco sobre a análise de fairness no sistema de crédito alemão. O seu objetivo é analisar e mitigar viés de gênero em um sistema simulado de aprovação de crédito, baseado no German Credit Datas. Bem, aqui nessa primeira parte nós vamos simular a criação do dataset. Nós vamos criar o dataset simulado, na verdade. Aqui nós vamos inserir o viés. E aqui nós vamos ter a análise inicial desse viés. Todo o código está bem comentado para que ele seja bem didático e tem a parte de gráficos também, em todos os trechos. Assim fica mais fácil para compreensão e você conseguir praticar bem direitinho. Obrigado, Letícia. Dando continuidade à parte 3 do nosso Toolkit, eu quero trazer alguns pontos de atenção. Então, esses gráficos, eles dizem tudo sobre o que está acontecendo no código. Essas análises podem ser feitas em sala, juntamente com o professor, mas o que a gente estimula aqui na atividade é que vocês alterem os parâmetros e veja com base neles como é o impacto visualmente aqui nos gráficos. Bem, vindo direto para a parte aqui de perguntas para refletir e praticar, podemos ver aqui, ó, execute a célula 3 com os seguintes valores e responda. Primeiro ele pede, ó, com viés de gênero 1.0. A diferença nas taxas de aprovação, por quê? Então, se a gente colocar aqui, ó, por exemplo, na lupa, para pesquisar viés, underline, gênero, e botar para buscar, vão ter todas as partes onde essa palavra aparece. Lá em cima, onde eu já havia indicado, se a gente alterar esse número aqui para 1.0, vai alterar completamente esse código. Então, é só você alterar aqui, ó, o número, colocar para executar todas as células, no caso essa, que aí vai atualizar, né, todos esses valores e aqui o gráfico vai ser alterado. A mesma coisa você faz para todos os comandos. Então ele pede também para colocar para 0.8, depois ele pede aqui, ó, nessa parte 2, né, para executar a célula 4 e 5, antes você tem que alterar essa variável. Você copia ela, joga aqui, né, nessa lupa onde dá para pesquisar, dá um Enter, ela vai aparecer, você vai vir diretamente nela e aí você consegue colocar aqui o valor que foi recomendado. Quando você coloca esses valores, você vai ver o gráfico sendo alterado. É interessante fazer isso porque as perguntas e reflexões são consideradas com base nessas execuções. Então, bota para rodar e vê o que acontece. Aqui é um local onde você pode testar várias hipóteses. Por exemplo, tá? Ele pergunta aqui, ó, qual é o preço em perda de acurácia para alcançar o fairness perfeita, que seria a DDP a DPD zero. Então, para alcançar esse número, você tem que conseguir chegar no valor zero de DPD. Olha aqui, ó, diferença de paridade demográfica. Para chegar nesse valor, você vai ter que brincar aqui com os parâmetros. Alterar esse parâmetro. Diferença de paridade aqui, ó, 0.8. Então, quando você altera esses dois parâmetros, você consegue ver aqui essa diferença de paridade se aproximando a zero. Para ela chegar em zero, quais são os valores que são pedidos? Então, você vai ter que testar vários para ver aqui o impacto na acurácia. É o que ele pede, né, na questão. Qual o preço em perda de acurácia? Quando a gente chega na DPD zero, como é que fica aqui a acurácia? Aí você observa antes, anota, né, no papel, com esses valores aqui de variável, né? Ó, as variáveis atuais. Está dando esses resultados aqui. Quando você altera esses valores, como é que fica o resultado final?
Então, todas essas perguntas você tem que executar, refletir, anotar no seu caderno os resultados alcançados, porque serão discutidos em sala de aula juntamente com o professor. Esse foi o toolkit sobre fairness, bias, né? Vieses em IA. Espero que tenha contribuído aí para a formação, juntamente com o professor Geber, e que vocês tenham bom proveito desse conteúdo. Abusem e usem bastante do toolkit. Obrigado.